Você imagina um cerco medieval como um espetáculo de heroísmo, cavaleiros em armaduras reluzentes, bandeiras tremulando, catapultas lançando pedras em arcos perfeitos, homens honrados lutando por reis, honra e fé. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira arte do cerco era uma das faces mais cruéis e sujas da Idade Média? Que por trás das muralhas, o que realmente existia era fome, desespero, e um teatro de horrores que poucas crônicas ousaram registrar. Os cercos não eram glórias, eram purgatórios. Eram campos de podridão, onde o tempo matava mais que a espada. A cada castelo cercado não se via apenas guerra, mas a lenta decomposição da humanidade. Porque conquistar um castelo naquela época não era vencer uma batalha, era desmontar uma fortaleza de corpos e almas, pedra por pedra, carne por carne. Os livros contam sobre reis e generais, mas o que eles escondem são os cheiros. O fedor dos cadáveres empilhados sob as muralhas. O cheiro da água contaminada, da carne apodrecida dos animais que serviam de barricada. E o pior de todos, o cheiro da fome. Sim, o cheiro. Porque a fome na Idade Média tinha cheiro, o de corpos cozidos no próprio desespero. Você já ouviu falar que durante os longos cercos, os defensores comiam ratos, cães, couro fervido, até o couro das botas? Mas há relatos piores, escritos escondidos por monges aterrorizados. Homens enlouquecendo, devorando os mortos. Mães que enterravam os filhos ao amanhecer e os desenterravam à noite. Historiadores de cidades como Jerusalém, Rochester e Béziers relataram casos assim, abafados depois pela igreja, porque era mais fácil chamar tudo de milagre da fé do que admitir que a fé havia sido comida junto com o último pão. Nos castelos, a nobreza se escondia em câmaras de pedra, tentando manter uma aparência de dignidade. Mas os soldados sabiam. O tempo era o verdadeiro inimigo. As catapultas não precisavam derrubar muros, apenas esperar o que o estômago faria. E assim os cercos se tornaram jogos de paciência e crueldade. Os atacantes cortavam o acesso à água, queimavam plantações, bloqueavam qualquer tentativa de fuga. Não lutavam com espadas, lutavam com o calendário. E no fim, quem vencia não era o mais forte, mas o que suportava o cheiro da morte por mais tempo. Imagine o silêncio de um cerco à noite. Nenhum som de batalha. Apenas tosses, gemidos e o lamento das mulheres. De vez em quando, um arqueiro disparava uma flecha só para lembrar os sitiados de que estavam cercados. Era um jogo psicológico. As vozes do lado de fora gritavam insultos, promessas, tentações. Rendam-se e pouparemos as crianças. Mentiras repetidas tantas vezes que até os desesperados queriam acreditar. Mas quem se rendia, na maioria das vezes, era massacrado. Porque o cerco não acabava quando o portão caía, o cerco acabava quando o sangue lavava o chão. Nas representações modernas, o cerco é visto como uma manobra militar, uma estratégia inteligente. Mas na Idade Média ele era também uma forma de purificação social. Os reis e senhores usavam o cerco não apenas para conquistar, mas para castigar, para deixar exemplo. E não havia piedade no castigo. Cidades inteiras foram dizimadas não por resistência, mas por orgulho. Porque no jogo do poder, morrer com honra valia mais que viver humilhado. E o preço dessa honra era cobrado em corpos empilhados. Há uma ilusão romântica de que os castelos eram fortalezas impenetráveis. Mas o segredo cruel é que, na maioria das vezes, eles eram prisões douradas. Quando o inimigo chegava, o portão se fechava e todos dentro ficavam condenados, nobres e servos, mulheres e crianças. As reservas acabavam em semanas. O pão se tornava mofo, a água lama. E o orgulho se transformava em loucura. Há registros de nobres enlouquecendo e sendo mortos pelos próprios guardas. De cavaleiros se jogando das torres para escapar da fome. E de padres que rezavam missas com corpos ao redor, enquanto o chão era escorregadio de sangue e fezes. As muralhas que simbolizavam segurança se tornavam jaulas. E lá dentro, os homens aprendiam o que significava o verdadeiro inferno. Os livros de história raramente mostram o que acontecia com os sobreviventes. Mas há documentos escondidos em mosteiros que falam de epidemias, lepra, pestes que nasceram exatamente desses cercos. Os ratos que fugiam dos castelos famintos carregavam doenças que depois varreriam vilas inteiras. A peste negra, séculos depois, encontraria nas táticas de cerco um dos seus maiores aliados, a decomposição humana. Mas talvez o mais perturbador dos segredos dos cercos não seja o sangue, é o ritual que os acompanhava. Antes de cada cerco, os exércitos realizavam bênçãos, jejuns, cerimônias religiosas. Pediam a Deus vitória, enquanto preparavam os instrumentos de tortura para os vencidos.
E quando o castelo finalmente caía, os sinos tocavam como se fosse uma festa santa. As mulheres eram arrastadas, os corpos dos inimigos empilhados, e o sacerdote agradecia pelo triunfo divino. Era a glória do inferno, abençoada pela cruz. É por isso que as crônicas oficiais são tão limpas, porque a Idade Média precisava esconder sua sujeira sob o manto da fé. As catedrais subiam ao céu enquanto os cercos cavavam buracos no chão, túmulos coletivos da moral cristã. O verdadeiro segredo dos cercos não era militar, era espiritual. O cerco não destruía apenas muros, destruía a alma humana, transformando os reis em carrascos e soldados em bestas. Quem sobrevivia nunca voltava igual, e quem morria, às vezes tinha mais sorte. A próxima vez que você olhar para uma pintura de um cerco medieval, lembre-se, por trás das lanças e bandeiras há um campo de podridão e desespero, onde a fé apodrecia junto com os corpos, e onde a glória se media em quantos dias alguém ainda conseguia permanecer vivo. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Os cercos a castelos não nasceram do heroísmo, nasceram da impotência, da raiva contida de quem não podia vencer uma batalha aberta, e da frieza calculada de quem descobriu que a fome é a arma mais barata e eficiente que existe. Muito antes de serem símbolo de estratégia militar, os cercos foram o resultado de um mundo em colapso, um continente fragmentado, faminto e governado por senhores que acreditavam que o poder se media pela quantidade de corpos aos seus pés. A Idade Média, entre os séculos IX e XIII, era um mosaico de reinos instáveis. Não havia um poder central que impusesse ordem. Cada região era dominada por um senhor feudal, dono de terras, exércitos particulares e da vida de todos que viviam sob seu domínio. As guerras eram constantes, mas raramente decisivas. Não se tratava de grandes exércitos se enfrentando em campos abertos. Tratava-se de um jogo de resistência, de fome e tempo. E foi nesse jogo que os castelos surgiram. A primeira fortaleza de pedra, construída no século X, não foi feita para exibir poder, foi feita para resistir ao medo. O medo dos vikings, dos sarracenos, dos próprios vizinhos. As aldeias ao redor corriam para dentro dessas muralhas quando o inimigo se aproximava. O castelo, no início, era um refúgio. Mas como tudo na história humana, o que começa como defesa logo se torna instrumento de dominação. Os senhores feudais perceberam que uma fortaleza invencível podia proteger, e também subjugar. Com o tempo, os castelos viraram símbolo de soberania. Um castelo erguido significava um senhor que mandava, uma bandeira que se impunha, uma religião que dominava. E naturalmente, o inimigo mais poderoso deixou de ser um invasor estrangeiro, passou a ser o vizinho. Os cercos então se tornaram inevitáveis. Era assim que se resolviam disputas, alianças quebradas e dívidas de sangue. Mas não era uma guerra rápida. Era um processo de desgaste, planejado para quebrar não apenas o muro, mas o espírito. Os primeiros cercos documentados na Europa medieval eram rudimentares. Cercar o castelo, bloquear as estradas, cortar a água e esperar. Mas logo vieram as máquinas catapultas, trabucos, torres móveis, arietes. Engenhocas que misturavam ciência, superstição e crueldade. Porque cada arma era também um instrumento psicológico. O som do trabuco arremessando uma pedra era o aviso do fim. E o que poucos sabem é que muitas vezes essas pedras não eram pedras. Eram corpos. Corpos de inimigos mortos, de animais infectados, de prisioneiros mutilados. O objetivo era espalhar medo e doença. Uma guerra biológica antes mesmo que esse termo existisse. O cerco era mais do que uma estratégia, era uma mensagem. Ele dizia, não apenas vou te matar, vou te fazer desejar a morte. E essa filosofia cruel nasceu do colapso moral da época. A igreja pregava amor e caridade, mas abençoava as cruzadas. Os senhores juravam fidelidade ao rei, mas traíam-no por um pedaço de terra. A fome se tornava lei. E no centro desse caos, o cerco era o espelho perfeito do mundo medieval, lento, inevitável e impiedoso. Mas há algo ainda mais obscuro nessa origem. Os castelos e seus cercos eram também templos de poder espiritual. Cada pedra era consagrada, cada batalha, santificada. Antes de iniciar um cerco, os comandantes se confessavam, recebiam bênçãos, juravam lealdade a Deus. E quando ordenavam o massacre final, acreditavam estar cumprindo a vontade divina. A guerra e a fé se misturavam em proporções tão profundas que matar se tornou uma forma de rezar. Muitos cavaleiros, após anos de carnificina, doavam suas armas à igreja acreditando que isso apagaria seus pecados. Mas a história, essa velha feiticeira, não esquece sangue tão facilmente. O cerco se consolidou como prática essencial da guerra medieval.
Entre os séculos XI e XIV, estima-se que mais de 80% das campanhas militares na Europa envolveram algum tipo de cerco. E por quê? Porque era mais barato que uma guerra aberta, mais previsível e mais cruel. Os generais sabiam que bastava cortar o abastecimento, cercar os poços, que o inimigo se mataria sozinho. A fome era o verdadeiro exército, e não cobrava soldo. Os camponeses eram as primeiras vítimas. Quando um castelo era sitiado, as aldeias em volta eram saqueadas. Os campos eram queimados, os animais abatidos. As pessoas fugiam para dentro das muralhas, mas nem todos cabiam. Os que ficavam do lado de fora eram mortos, ou pior, deixados vivos famintos, para que seus gritos atormentassem os que estavam dentro. Sim, isso era parte da tática. Transformar o sofrimento alheio em arma. O medo como instrumento militar. E quanto mais longa a espera, mais poderoso o terror. Mas a origem oculta dos cercos também está nas entranhas da política feudal. A nobreza usava o cerco como espetáculo. Os reis mandavam bardos e cronistas registrar as vitórias, transformando a fome de milhares em poesia. Os castelos não eram apenas fortalezas, eram palcos de poder. E o cerco, sua grande peça trágica. Enquanto os soldados morriam no campo, as elites faziam apostas sobre quanto tempo o inimigo resistiria. Era um jogo de vaidade e morte. E há outro segredo escondido nessas muralhas, o econômico. Cercar um castelo significava paralisar rotas comerciais, controlar impostos e tomar posse de minas e plantações. Era o modo mais eficaz de enfraquecer economicamente um rival. O cerco, portanto, não era apenas militar, era financeiro. E como todo dinheiro medieval, vinha manchado de sangue. Os tratados de guerra da época falavam de honra, mas a realidade era outra. As regras existiam, sim, mas eram quebradas com prazer. Os exércitos juravam poupar mulheres e crianças, mas sabiam que a violação era a arma mais eficiente para humilhar um inimigo. Juravam respeitar igrejas, mas transformavam altares em latrinas, e chamavam isso de vitória cristã. O cerco medieval nasceu, portanto, de uma mistura explosiva, fé distorcida, poder descontrolado e desespero humano. E o que mais impressiona é que tudo isso era considerado normal, rotina, parte da ordem natural das coisas. Porque o mundo medieval não via a guerra como desgraça, via como direito. E dentro dessa lógica, destruir um castelo era mais do que destruir uma construção. Era apagar uma linhagem, uma crença, uma memória. Quando hoje olhamos para as ruínas de castelos na Europa, muitas parecem belas sob o pôr do sol. Mas sob cada pedra há ossos. E sob cada torre o eco de um grito. Os cercos foram o batismo de sangue do poder feudal. E ironicamente foram eles que ensinaram à humanidade que vencer pode ser a forma mais cruel de perder, porque quem aprende a matar com paciência, nunca mais esquece. Dentro, o ar não circula. Fora, o vento corta. É assim que começa o cotidiano de um cerco. Duas prisões, separadas por uma muralha de pedra e semanas de espera. De um lado, os sitiados, amontoados em salões úmidos, respiração pesada, velas derretendo como pequenas renúncias. Do outro, os sitiadores, barracas enfileiradas, lona batendo, botas encharcadas de lama e vício. Dois mundos mirando-se como espelhos rachados. Eles dormem mal. Lá dentro, os nobres ocupam câmaras de pedra, colchões de palha mais limpos, tapeçarias fingindo calor. O resto, soldados, servos, camponeses, se espalha nos corredores, nos celeiros, nos estábulos. Dormir, ali, é um acordo com o desconforto. A palha pica, os percevejos mordem, o frio vem do chão. No pátio, alguns guardas cochilam de pé, encostados às ameias, com a cabeça afundada no capuz, mão no cabo da lança. Pesadelos repetem a mesma cena, o portão cede, a escada encosta, a lâmina desce. Acordar é escolher entre o delírio e a vigília. Fora, o sono é comunitário e desconfiado. Barracas de couro e feltro, fogueiras geridas como altares, turnos longos. Um ronca, outro vigia. Os mercenários, homens que lutam por soldo e sobrevivem de promessas, encostam o capacete como travesseiro e abraçam o escudo como se fosse amante. Para espantar o frio da madrugada, vinho aguado e histórias mentirosas. O sono é leve, passageiro, como se cada pálpebra fosse uma porta que não convém fechar. Eles comem pior. Dentro do castelo primeiro vem o inventário. Grãos, sal, carne curada, queijos, barris de cerveja fraca. A cozinha vira laboratório de sobrevivência. O pão, com o tempo, pega cheiro de pedra. A carne seca endurece ao ponto de virar ferramenta. O caldeirão reúne restos de cebola, nabo, alguma ave secreta abatida nos telhados. Quando as semanas avançam, a dieta desce o degrau da dignidade. Ratos, cães, couro fervido, fivelas de cinto mordiscadas como se trouxessem proteína.
Há quem ferva sapatos, há quem masque casca de árvore. O cozinheiro perde o sono, a cozinheira perde os dedos, faca cega, fome apressada. O humor piora. A reza cresce. Lá fora a comida depende de logística, e a logística depende do tempo. Se chove, os vagões atolam. Se venta, as fogueiras apagam. O exército surrupia galinhas das aldeias, arranca nabos da terra, cozinha papas de cevada que consolam mais do que alimentam. Nos bons dias a carne salgada, um boi repartido, cheiro de gordura vencendo da latrina. Nos maus dias, o caldo é mais água que sustento. Alguns mercadores chegam à noite com barris escondidos, vinho, pão, sal, às vezes mulheres. O comandante finge que não vê desde que o silêncio seja mantido e o preço pago. Ele se limpa um pouco. Dentro, a água dos poços é vigiada como se fosse tesouro. Banho vira lenda. As latrinas cavadas sobre corredores de escoamento entopem com facilidade. A peste sobe dos buracos como um espírito vingativo. Miasmas, moscas, febres. Crianças correm com barrigas inchadas, velhos espirram sangue, mulheres agarram crucifixos como se fossem filtros de ar. O odor cola na roupa, na pele, nos cabelos. Perfume vira arma social. Quem tem, esconde o fedor com rosas esmagadas, vinagres aromáticos, ramos de ervas no decote. Fora, a higiene é a do campo, lavar mãos em baldes, rosto ao amanhecer, dentes com ramos ásperos. A latrina é vala coletiva, coberta com terra ao fim de cada dia. Quando o tempo seca, o vento levanta poeira misturada à cinza da fogueira e ao pó das fezes. Os piolhos governam. Barbas guardam migalhas, unhas guardam o cerco inteiro. Há caixas de pomadas de enxofre, mas não para todos. A cura do soldado é o hábito, acostumar-se ao cheiro até não sentir mais. Roupas são armaduras de outro tipo. Dentro, a lã dá calor, o linho serve à pele, a cota de malha repousa nos suportes esperando o toque de rebate. Sapatos gastos, solas remendadas com corda. As damas trocam a seda por vestidos escuros, discretos, mais fáceis de lavar. Meninos vestem túnicas herdadas, mangas esgarçadas. Quando os sinos batem alarme, tudo vira uniforme. Homens correm, mulheres carregam água, freiras abrem depósitos, monges arrastam setas como quem recita salmos. Fora, o traje é a função. Lanceiros usam gambezons acolchoados, malha por cima, elmos em forma de sino. Arqueiros preferem leveza, capuz, couro, braços livres. Cavaleiros ostentam o brilho que resta, brasões riscados por fuligem. O metal esquenta ao sol, gela ao orvalho. E pesa. O corpo fica ferido por dentro, ombros roxos, coxas em brasa, pescoço com feridas ocultas sob o gorjal. Ele se expõe sem querer. Dentro, o ponto cego é a cozinha. Lá, o calor convida moscas e as moscas trazem febres. O pátio concentra gente demais, uma tosse vira epidemia. A muralha, onde a vigilância é constante, parece segura, até a primeira pedra do trabuco. Quando o barulho vem, tudo treme. Caliça cai dos tetos, imagem de santo balança, o pânico corre mais rápido que qualquer mensageiro. Crianças gritam, velhos rezam, guardas mordem o medo com os dentes. O comandante sobe as ameias, conta arcos, confere brechas. Ele sabe, a próxima pedra pode vir com presente, cadáver infectado, cabeça de mensageiro, bicho morto apodrecendo ao sol. Fora, a exposição é outra, tédio. O tédio mata a disciplina. Homens brincam com dados, apostam soldo e honra, brigam por nada. Surge facão por ciúme, punho por insulto, lâmina por deboche. O capitão manda chicote, a forca balança, a tarde cai. À noite, o inimigo resiste com silêncio, e o silêncio enlouquece o acampamento. Para quebrá-lo, trompas soam do nada, tambores batem com passo vazio, um bobo conta piada sem graça. Ninguém ri. A lua olha. Doenças? Dentro, febres entornam corpos. Desenteria corre mais rápido que boato. Faltando sal, pernas incham. Faltando luz, olhos doem. Um barbeiro cirurgião corta furúnculos, drena abscessos, faz sangrias com faca lavada no vinho. Reza mais do que cura. Partos acontecem entre o choro e o latão. Algumas crianças nascem sem ouvir silêncio, outras nascem e viram cifra na contagem dos mortos. Fora, a gangrena vence o aço, cortes mal lavados, botas molhadas apodrecendo pés. Flechas arrancadas sem técnica deixam farpas, farpas envenenam. A cura é amputar. A mesa do cirurgião parece altar pagão. Serras, pinças, fio de crina. A anestesia é a garrafa. O paciente morde um couro e reza um credo. Metade desmaia, alguns não voltam. Os que voltam, voltam mancando, e continuam no cerco, porque cerco não dispensa ninguém. Sexo? Dentro, é segredo e moeda.
Amores clandestinos nos corredores escuros, promessas trocadas por um pedaço de pão, um lugar mais quente junto ao brasão. Há ciúme, há pecado confessado, há penitências inventadas. O capelão conhece mais do castelo do que o comandante. Lá fora, bordéis improvisados seguem o exército como sombra. Mulheres do campo, viúvas de guerra, jovens sem opção. Entram e saem da lona como se dançassem com a fome. A moral faz cara feia, o acampamento finge que não vê. Do encontro nascem filhos sem pai ou pragas sem cura. Proteção? Dentro, ela tem forma de rotina. Inspeções diárias nos portões, contagem de setas, caldeirões com água e areia para apagar incêndio, vigias revezados a cada sino. O ferreiro caminha entre faíscas e súplicas, reforça ferragens, prega chapas, martela a esperança. O mestre de obras escuta as paredes como o médico escuta o peito. Qualquer trinca é profecia. Lá fora, proteção é disciplina. Cavalos recebem ração medida. Fogueiras acesas em pontos calculados, iluminar sem denunciar. Patrulhas circulam como agulhas no tecido da noite. O menor descuido vira brecha, uma porta aberta no horário errado, um poço mal guardado, um espião com a senha certa. Curiosidades duras brotam da rotina como espinhos. Dentro, guardas urinam em baldes de areia para apagar flechas incendiárias com jato rápido. Crianças entram em jogos de inventar comida, cozinham pedra em água e batizam caldo de rei. Freiras costuram sacos de areia para reforçar parapeitos e as mãos, antes de bordar santos, agora bordam trincheiras. Lá fora, arqueiros untam pontas de flechas com fezes. Não é veneno erudito, é infecção garantida. Catapultas lançam não só pedras mas palavras, cartas presas a dardos, mentiras calculadas, o seu senhor fugiu, o poço foi envenenado, o rei não virá. Às vezes, a mentira abre o portão que a força não consegue arrebentar. A morte circula discreta. Dentro, ela sussurra de cama em cama. Fora, ela grita nos estalos de corda e nos ossos que saltam sob o peso da malha. Ainda assim, a vida insiste. Há risos curtos depois do pão, há canções de trabalho, há histórias contadas baixo, como poções contra o medo. O cerco fabrica santos privados, a mulher que partilha o último pedaço, o soldado que dá a água, o menino que fica calado no momento certo. O herói não dá discursos, carrega um balde sem derramar, e todos esperam. Os de dentro, por socorro que talvez nunca venha. Os de fora, pela rendição que talvez não aconteça. O tempo mastiga ambos. Quando por fim o portão cede ou a bandeira branca sobe, nenhum lado venceu inteiro. A vitória é uma palavra bonita para dizer: aguentamos mais um pouco de horror. Os cercos não destruíam apenas muralhas, destruíam hierarquias. A cada dia de fome e medo, a ordem social se desfazia pedra por pedra, até que o rei e o servo se tornavam iguais diante da miséria. Mas antes do colapso, havia uma encenação. Dentro do castelo, a aparência de poder precisava continuar, pelo menos até a vela apagar. Os nobres fingiam calma. Andavam pelas galerias com o peito ereto, como se o cheiro de cadáver fosse incenso. As damas mantinham o ritual do chá e da costura, mesmo quando a agulha tremia entre os dedos magros. Era preciso parecer firme, pois o desespero dos senhores era o estupim do pânico dos servos. Os castelos eram fortalezas, mas também palcos. E como em toda peça, a mentira era necessária para manter a plateia viva. Os servos, por sua vez, sabiam o quanto essa calma era falsa. Eram eles que recolhiam os corpos, cavavam covas, limpavam o sangue do chão das cozinhas. Sabiam o que o senhor não queria admitir. O estoque acabava, a água baixava, o poço fedia. Mas falavam baixo, porque um rumor bastava para virar sentença. Durante um cerco, qualquer boato podia ser interpretado como traição. Entre os guerreiros, o clima era outro. O orgulho era o combustível. Os cavaleiros olhavam os arqueiros com desprezo. Os arqueiros riam dos cavaleiros feridos. A hierarquia militar era uma corda esticada, prestes a arrebentar. Muitos senhores prometiam recompensas e títulos aos que resistissem até o fim, mas quando o fim chegava, não havia mais nada a prometer. E os soldados, quando percebiam isso, começavam a pensar mais em fuga do que em fidelidade. Lá fora a pirâmide social era igualmente distorcida. O comandante do cerco tinha a ilusão do controle, mas seus homens obedeciam apenas enquanto houvesse comida. Os mercenários que compunham boa parte dos exércitos, eram como lobos alugados. Se o pagamento atrasasse, abandonavam o campo, desertavam ou, pior, mudavam de lado. Os exércitos medievais eram fluidos, e a lealdade, uma moeda de ouro. Quem pagava mais comprava obediência. Mas o ouro, durante um cerco, não se comia. A relação entre o exército e o povo das aldeias próximas era um jogo de hipocrisia. Os camponeses fingiam ajudar, por medo.
levavam galinhas, lenha, informações. Mas no fundo, torciam para que o castelo resistisse, porque a vitória do invasor sempre vinha com pilhagem. As mulheres escondiam comida em buracos, os homens mentiam sobre o caminho dos riachos. O cerco era guerra, mas também teatro de dissimulações. Todo mundo sabia que sobreviver dependia de mentir bem. Dentro das muralhas, o clero tinha papel duplo. Os padres eram a voz de Deus, e muitas vezes, o elo entre a fé e o desespero. Organizavam procissões, rezavam missas pedindo milagres, aspergiam água benta nos poços e muralhas. Mas alguns, em segredo, escreviam diários que hoje revelam o verdadeiro pavor. Monges anotaram visões, presságios, tentativas de suicídio, até casos de canibalismo piedoso. Comi do corpo de um homem para não ofender o Criador que me deu o instinto de viver, escreveu um anônimo durante o cerco de Toulouse. Esses escritos, quando descobertos, eram queimados. Não porque mentiam, mas porque diziam a verdade demais. Os nobres, mesmo encurralados, ainda encontravam meios de se afirmar. Distribuíam restos de comida como se fossem esmolas divinas. Davam discursos nas praças internas prometendo vitória e redenção. E quando o povo duvidava, puniam com o açoite. A ordem social precisava parecer intacta, mesmo quando já estava apodrecida. Era melhor mandar chicotear um servo do que admitir que a honra dos senhores dependia de um rato cozido. Do lado de fora, os comandantes praticavam outra forma de teatro, o da diplomacia. Em meio à fome e à espera, enviavam mensageiros com propostas de rendição, não por compaixão, mas para medir o medo. Se o mensageiro voltasse vivo, era sinal de que ainda havia resistência. Se voltasse morto, era sinal de que o inimigo já estava desesperado. Às vezes, o próprio comandante encenava piedade, permitindo a fuga de mulheres e crianças apenas para drenar os estoques internos do castelo. Cada gesto era cálculo. A guerra medieval era matemática com cheiro de sangue. Havia também a política oculta. Os cercos eram oportunidades para intrigas. Mensageiros secretos escapavam pelas muralhas com promessas: abrão o portão e viverão. Guardas corrompidos, espiões travestidos de mercadores, freiras que escondiam bilhetes nas roupas. O cerco era uma máquina social complexa. A traição era tão comum quanto a febre. E quando o castelo caía, o teatro social se invertia de vez. Os nobres eram capturados para resgate, o ouro comprava vida. Os soldados, se tivessem sorte, eram mortos rapidamente. Os servos, as mulheres e as crianças se tornavam mercadoria, vendidos, violentados, desaparecidos. A pirâmide social desabava e das ruínas nascia uma nova ordem. Mas sempre a mesma estrutura, o poder nas mãos dos poucos que podiam pagar pela vitória. O mais cruel dos bastidores, porém, era o público. Os camponeses, os peregrinos, os curiosos, todos assistiam. De longe nos montes viam as colunas de fumaça, ouviam os gritos e esperavam o resultado. O cerco era espetáculo. E no mundo medieval o espetáculo e fé andavam juntos. O sofrimento dos sitiados era visto como purificação, a vitória dos sitiadores como vontade de Deus. As praças vibravam com as notícias, os sinos repicavam, e o povo festejava a morte como se fosse colheita. O poder na Idade Média não precisava ser justo, apenas visível. E os cercos eram o modo mais visível de afirmá-lo. Cada pedra lançada, cada torre em ruína, cada bandeira erguida era um aviso: aqui reina quem manda matar. E o povo aprendia. Aprendia que a ordem é feita de medo, que a obediência é a armadura da sobrevivência. O cerco, mais do que uma guerra, era uma lição social. Por trás das muralhas, as máscaras caíam lentamente. O servo via o senhor como homem comum. O soldado via o comandante como mortal. E o padre via Deus em silêncio. Porque no fim todos partilhavam o mesmo ar podre, a mesma água turva, o mesmo medo. Era ali, no coração dos cercos, que a sociedade medieval mostrava seu rosto verdadeiro, não o rosto dos cavaleiros reluzentes, mas o de um povo inteiro tentando não virar poeira. Nada era mais perigoso do que o silêncio. Nos dias longos do cerco, quando os gritos cessavam e as catapultas paravam, o medo se espalhava com mais força. O silêncio fazia pensar, e pensar era o primeiro passo para enlouquecer. Dentro das muralhas cada som parecia suspeito. O estalo de uma viga, o render de uma porta, o choro de uma criança. Tudo podia ser o anúncio do fim. O maior risco não vinha apenas das armas, vinha das pessoas. A fome mudava o caráter mais rápido que o fogo muda a madeira. Homens piedosos se tornavam ladrões. Mulheres devotas passavam a negociar favores por um punhado de farinha. Servos que juravam lealdade vendiam segredos por um gole d'água. O cerco era uma lenta decomposição moral, um apodrecimento da alma. E quem mais sofria eram os que ainda acreditavam em honra.
Dentro dos castelos havia um medo maior que o inimigo, o traidor. Todo cerco era um jogo de paciência, e todo jogo de paciência precisava de brechas. Os sitiadores sabiam disso. Prometiam ouro ou liberdade, ou simplesmente vida a quem abrisse um portão, quem deixasse cair uma chave, quem apagasse uma tocha na hora errada. Um servo cansado, um guarda desesperado, uma dama disposta a negociar. Traições eram comuns, e quase sempre decisivas. Os registros medievais contam que em muitos cercos, o castelo não caiu pela força das armas, mas pelo peso de um segredo sussurrado. Em 1191, no cerco de Acre, um servo muçulmano foi torturado até revelar o ponto fraco da muralha. Em 1214, no castelo de Rochester, um cozinheiro cristão traiu o próprio senhor, jogando fogo grego pelos dutos de ventilação. Em 1346, em Calais, a traição não veio de um homem, veio da fome. Cidadãos abriram os portões, implorando misericórdia. Foram todos mortos. Os cercos eram uma loteria de desespero, e a sorte raramente sorria para os fiéis. Havia segredos que nunca deviam ser revelados. O local do poço interno, a quantidade de grãos restantes, o número de arqueiros vivos. Essas informações valiam mais que o ouro. Os senhores mandavam matar qualquer um que ousasse mencioná-las. Muitas vezes a punição era exemplar, línguas arrancadas, olhos vazados, corpos pendurados nas torres para lembrar aos outros o preço de uma palavra errada. No cerco o silêncio era virtude e sobrevivência. Mas também havia segredos invisíveis mais profundos. Os que não estavam nos mapas nem nas muralhas, os que moravam no medo. Havia crenças estranhas, rituais antigos, rezas proibidas. Alguns castelos, sobretudo os mais antigos, eram erguidos sobre ruínas romanas, templos pagãos, cemitérios esquecidos. Os sitiados acreditavam que o lugar tinha alma, e que essa alma podia ser despertada. Em momentos de desespero, monges e freiras faziam vigílias em capelas escuras, acendendo velas para santos que a igreja já havia apagado dos calendários. Santos da peste, da fome e do pavor. Outros invocavam símbolos ainda mais antigos, entalhes escondidos nas pedras, palavras em latim corrompido, ossos de santos misturados com dentes humanos. Tudo valia desde que trouxesse esperança. Os sitiadores também tinham seus ritos. Antes de uma grande ofensiva, os soldados bebiam em silêncio, cruzavam lâminas e juravam matar até o último inimigo. Alguns enterravam moedas sob a tenda, acreditando que o metal os protegeria de flechas. Outros usavam relíquias roubadas de igrejas, pedaços de cruz, dentes de santos. O campo de cerco era uma feira de fé e superstição, cada homem criava seu próprio Deus. O risco maior, no entanto, era o da insanidade. Cercos longos, como o de Orleans, o de Antioquia, o de Béziers, duravam meses, às vezes anos. O tempo corroía a mente. Os sitiados começavam a ver vultos nas sombras, ouvir vozes nos corredores. O barulho de uma catapulta à distância parecia o gemido de um demônio. Há relatos de padres que enlouqueceram e saíram-nos pelas torres, gritando que o juízo final havia chegado. Outros tentaram queimar o próprio castelo para purificar o pecado. O cerco era mais que guerra, era um laboratório de loucura. Para os sitiadores, o perigo era a indisciplina. Exércitos ociosos viravam monstros. Roubo, estupro e assassinato entre os próprios homens eram comuns. Comandantes perdiam o controle, e punições cruéis se tornavam rotina. Um general inglês mandou cortar a orelha de 50 arqueiros por terem bebido vinho destinado à missa. Outro enforcou um soldado por rir durante a execução de um prisioneiro. A disciplina era mantida pelo terror, o mesmo terror que usavam contra o inimigo. Dentro das muralhas, o risco também vinha das emoções reprimidas. Famílias presas, amantes separados, segredos revelados pela pressão da morte. Alguns castelos se transformavam em caldeirões de ressentimento. As damas da corte brigavam por um olhar do comandante, servas se matavam por um pedaço de pão, irmãos se odiavam por um erro no plantão da muralha. A guerra trazia à tona o que a paz disfarçava. E quando o cerco terminava, mesmo os sobreviventes carregavam dentro de si o que jamais seria esquecido. Havia também um segredo que nunca era contado nos livros, o comércio do medo. Durante os cercos, os que dominavam a informação dominavam tudo. Alguns mensageiros, mercadores e monges viajantes vendiam notícias falsas por moedas de prata. Espalhavam rumores: o rei está vindo, o inimigo fugiu, a peste entrou na cidade. Cada mentira valia um pedaço de pão. A informação era a arma invisível da Idade Média e muitas vezes a mais letal. Mas havia ainda algo mais cruel: o segredo dos que sobreviveram.
Depois do cerco poucos falavam. Os monges escreviam crônicas heroicas, os nobres enfeitavam a memória, e o povo esquecia por necessidade. As verdadeiras histórias, as de canibalismo, covardia e insanidade, morriam com os que as viveram. A história oficial limpava o sangue com palavras bonitas, resistência, glória, fé. Mas o eco dos gritos ficava nas pedras. E as pedras não mentem. No fim, todo cerco era também um pacto de silêncio. Ninguém dizia tudo o que viu. Ninguém confessava o que fez. Porque no fundo, todos sabiam que o verdadeiro inimigo não estava lá fora, estava dentro. Dentro do castelo, dentro do campo, dentro de si mesmos. O cerco mais longo da Idade Média foi o que travou dentro da alma humana, e ainda não terminou. Nem todas as guerras da Idade Média foram vencidas com espadas. Algumas foram vencidas com ratos, doenças e desespero. E os momentos mais sombrios dos cercos não nasceram de um ataque repentino, mas do longo apodrecimento da esperança. No início o cerco ainda parecia suportável. As muralhas estavam de pé, os sinos soavam, as preces se erguiam. Mas os dias viravam semanas, e o pão virava pedra. A cada nascer do sol, o som das catapultas se misturava ao gemido dos famintos. E o que a história disfarça sob o nome de estratégia era, na verdade, o espetáculo lento da agonia humana. Um dos episódios mais brutais ocorreu em Jerusalém, no ano de 1099, durante a Primeira Cruzada. Os cruzados, exaustos e tomados por febres, cercaram a cidade por semanas. O calor era insuportável, o solo seco e a água escassa. Quando finalmente invadiram, o massacre não teve precedentes. Crônicas da época relatam que o sangue corria até os tornozelos nas ruas estreitas da Cidade Santa. Homens, mulheres, crianças, sacerdotes, ninguém escapou. O Papa, ao receber a notícia, chamou aquilo de vitória divina. Mas os sobreviventes chamaram de inferno na terra. Foi ali que o cerco deixou de ser apenas guerra, tornou-se um ritual de purificação pelo fogo e pelo sangue. No cerco de Béziers em 1209, a história repetiu a crueldade com requinte. As tropas papais cercaram a cidade para eliminar os chamados hereges cátaros. Quando os portões foram arrombados, ninguém sabia distinguir fiéis de inimigos. Um comandante perguntou ao legado papal como separar os inocentes dos culpados. A resposta ficou registrada para sempre: matem todos. Deus saberá reconhecer os seus. 20.000 pessoas morreram em menos de um dia. A cidade inteira foi queimada, e o cheiro de carne humana cobriu o sul da França por semanas. Mas nem sempre os momentos mais sombrios vinham do fogo, às vezes, vinham da fome. Durante o cerco de Antioquia, de 1097 a 1098, os cruzados ficaram presos dentro da própria cidade, cercados por exércitos muçulmanos. A comida acabou, os cavalos foram abatidos, e os ratos viraram iguarias. Quando os corpos dos mortos começaram a se acumular, a linha entre a fé e a loucura desapareceu. Relatos dizem que os soldados começaram a cozinhar a carne dos inimigos mortos. E o mais terrível, o fizeram acreditando que era um ato de devoção. Comer o inimigo era absorver sua força, disseram alguns. Outros afirmaram que o faziam em nome de Cristo. O cerco terminou, mas nenhum deles voltou mesmo. Nos cercos do norte da França, a escuridão tinha outro nome: peste. Os sitiadores sabiam que as doenças se espalhavam rapidamente dentro dos castelos. Então começaram a usar a peste como arma. Catapultavam cadáveres de animais, às vezes de pessoas, por cima das muralhas. O fedor era tão forte que muitos sitiados preferiam morrer na fuga a respirar o ar contaminado. A tática se espalhou rapidamente, foi usada em Cafa no século XIV, e acredita-se que tenha sido o estupim da peste negra, que dizimou a Europa. A história raramente menciona isso, mas o maior genocídio da Idade Média começou com uma ideia militar. No cerco de Orleans, 1429, a jovem Joana d'Arc testemunhou o horror em nome da fé. Ela acreditava lutar pela salvação da França, mas o campo de batalha era um inferno. Durante os ataques, os corpos se empilhavam nos fossos e criavam passarelas de carne podre. Os soldados precisavam pisar sobre os mortos para avançar. Joana rezava de joelhos, entre o fogo e o fedor, pedindo que Deus a guiasse. Quando o cerco terminou, Orleans foi libertada. Mas a alma da menina se perdeu para sempre. A glória de Joana foi escrita com tinta de sangue cinza. Os cercos de castelos menores, esquecidos pelos cronistas, eram ainda piores. Sem fama, sem testemunhas, sem misericórdia. Os senhores encurralados sacrificavam os próprios criados para economizar comida. Alguns expulsavam os camponeses para fora das muralhas como gado para poupar suprimentos. Mas os sitiadores, sabendo disso, não deixavam ninguém passar.
Assim famílias inteiras apodreciam entre os dois mundos, nem dentro nem fora. O campo entre os muros e o exército se transformava em cemitério aberto. A guerra medieval tinha uma ironia cruel, a neutralidade era a pior posição. E havia o cerco de Montségur, em 1244, último refúgio dos cátaros. Durante meses os defensores resistiram, alimentando-se de ervas e raízes. Quando finalmente se renderam, receberam uma promessa: poderiam abandonar a heresia e viver. Mais de 200 recusaram. Foram levados a um campo e queimados vivos cantando. Os cronistas católicos chamaram de triunfo da fé, mas o povo local deu outro nome: a noite em que o céu virou fogo. Nas longas esperas, o medo criava monstros. Dentro dos castelos, pessoas começaram a culpar bruxas e demônios pela fome. Mulheres eram presas, acusadas de amaldiçoar os poços ou invocar tempestades. Algumas foram jogadas das muralhas, outras queimadas vivas, não pelo inimigo, mas pelos próprios companheiros. O cerco, assim, transformava o povo sitiado em carrasco de si mesmo. Fora das muralhas, o sofrimento também ganhava novas formas. Soldados enlouquecidos caçavam inimigos por esporte. Há relatos de homens que guardavam orelhas e dentes em colares, como troféus. Outros usavam cabeças cortadas como avisos, pregadas em lanças ao redor do acampamento. Cada cabeça apodrecendo era um recado: quem resiste apodrece junto. Mas talvez o episódio mais cruel tenha sido o cerco de Limoges, em 1370, conduzido por ninguém menos que Eduardo, o Príncipe Negro. Quando a cidade se rendeu e esperava piedade, o príncipe, doente e furioso, ordenou um massacre total. Homens, mulheres, monges, todos mortos. Os cronistas da época tentaram justificar o ato como lição política, mas os próprios soldados ingleses depois escreveram em segredo: não lutamos por vitória, lutamos para que ninguém sobreviva para nos condenar. Esses cercos revelam o que a história tentou esconder: que a Idade Média não era feita de cavaleiros e donzelas, mas de fome, medo e fogo. As muralhas, os brasões e os hinos eram só máscaras. Por trás deles, o ser humano voltava a ser o que sempre foi: um animal cercado, disposto a tudo para viver mais um dia. E quando o cerco terminava, o silêncio voltava. Mas era um silêncio pesado, feito de lembranças que não podiam ser ditas. Os sobreviventes voltavam a rezar, os cronistas voltavam a mentir, e o ciclo recomeçava. A história se repetia, mas cada vez com novos rostos e o mesmo eco. A civilização constrói muralhas, e depois aprende a morrer dentro delas. Os cercos pareciam guerras entre homens, mas na verdade, eram guerras entre vontades invisíveis. Por trás de cada rei, havia um conselheiro. Por trás de cada general, um padre. E por trás de cada castelo cercado, havia um punhado de homens e mulheres que decidiam o destino de milhares, sem jamais tocarem uma espada. Enquanto os soldados se matavam nas trincheiras, o verdadeiro jogo acontecia nas tendas, nas capelas, nos corredores frios das fortalezas. Era ali que a guerra ganhava forma, entre sussurros, selos e promessas. O poder na Idade Média não gritava, ele cochichava. O cerco, por natureza, era uma máquina de manipulação. Reis e nobres o usavam não apenas para vencer inimigos, mas para testar lealdades. Mandavam cercar castelos de vassalos rebeldes não por necessidade militar, mas para ver quem viria em socorro e quem ficaria quieto. A ausência era traição. Assim, os cercos revelavam quem realmente sustentava o trono. E cada castelo que caía não destruía apenas uma muralha, mas uma linhagem inteira. Dentro das fortalezas a política era ainda mais venenosa. O cerco criava desespero, e o desespero cria ambição. Herdeiros tramavam contra pais, conselheiros falsificavam mensagens, monges espionavam em nome de Deus. Havia quem sabotasse o próprio estoque de comida para forçar rendição, esperando ser recompensado pelo inimigo quando o portão se abrisse. Trair o senhor certo na hora certa podia garantir um título, uma propriedade ou simplesmente a vida. A moral era luxo, a sobrevivência lei. Mas havia um poder mais antigo e mais profundo, o da Igreja. Nenhum cerco começava sem bênção. Os papas e bispos dominavam as guerras pela fé e pela culpa. Diziam quem era justo e quem era herege. Bastava uma palavra para transformar uma invasão em cruzada. E sob esse manto sagrado, as mais brutais carnificinas se tornavam atos de Deus. O sangue, desde que derramado com oração, não manchava a alma, apenas a terra. Os monges, aparentemente isolados do mundo, eram os maiores transmissores de segredos. Enquanto copiavam manuscritos e rezavam em silêncio, eram também mensageiros e informantes. Sabiam de quem confessava o que, de quem dormia com quem, de quem devia a quem.
Nas longas noites de cerco, viajavam entre acampamentos levando recados cifrados escondidos entre as páginas de salmos. A fé servia de passaporte. Ninguém suspeita de um homem de batina, e foi assim que muitos castelos caíram sem um único golpe. Mas o poder invisível não vivia só nos claustros. Ele também caminhava nas sombras dos acampamentos, os espiões. Eram mercadores, prostitutas, peregrinos, músicos. Gente que passava despercebida, mas ouvia tudo. Uma canção entoada à noite podia esconder um código, uma garrafa de vinho, uma mensagem. Nos cercos mais longos havia até mercados de segredos locais onde desertores vendiam informações sobre muralhas, poços e armadilhas. O ouro comprava qualquer consciência. Enquanto isso, os reis e generais mantinham o rosto firme nas reuniões. Mas sabiam, quem realmente decidia o rumo das guerras era quem controlava a narrativa. Por isso, os cronistas eram tão valiosos quanto os soldados. Eles moldavam o passado enquanto o presente ainda ardia. Um cerco mal sucedido podia virar, nos manuscritos, um ato de fé. Uma derrota podia ser escrita como provação. E quando os sobreviventes voltavam para casa, acreditavam nas mentiras que eles mesmos haviam contado. Há casos em que o poder invisível mudou o destino de reinos inteiros. Durante o cerco de Constantinopla, em 1204, os cruzados deviam libertar a cidade, mas foram subornados para saqueá-la. Um punhado de nobres venezianos convenceu o exército cristão a trair seu juramento. O resultado foi a pilhagem mais chocante da cristandade. Igrejas destruídas, relíquias roubadas, freiras violadas. Tudo em nome do lucro. E o mais perverso, o Papa condenou o ato em público, mas em silêncio recebeu parte do espólio. Esse era o verdadeiro rosto do poder invisível, o que se ajoelha diante do altar, mas conta as moedas sob a mesa. Também havia os místicos de guerra. Homens que afirmavam ouvir a voz de Deus e serviam como conselheiros espirituais dos reis. Alguns, talvez doentes ou delirantes, orientavam decisões que custavam milhares de vidas. Outros, mais frios, usavam o fanatismo como instrumento político. Em muitos cercos, monges pregavam que morrer de fome era uma forma de martírio. E assim, multidões aceitavam o sofrimento com resignação. A fé manipulada se tornava a arma mais perfeita, não precisava ser empunhada, apenas acreditada. Nos bastidores dos exércitos, havia ainda outro poder, o das mulheres invisíveis. Enquanto os cronistas escreviam sobre reis e cavaleiros, eram as mulheres que mantinham o cerco funcionando. Damas que negociavam em segredo com inimigos, lavadeiras que ouviam conversas e as vendiam, curandeiras que sabiam mais do que pareciam saber. Muitas delas salvaram castelos inteiros, outras os condenaram. Mas a história raramente menciona seus nomes. O poder que não se vê é o que mais assusta. Quando o cerco terminava, as alianças se reconfiguravam. Os vencedores recompensavam traidores, os derrotados juravam lealdade nova, e os cronistas limpavam as mãos. Mas a memória do invisível permanecia. Em cada castelo conquistado, havia um traidor escondido nas sombras. E em cada vitória, um segredo sussurrado na hora certa. A Idade Média foi construída sobre castelos de pedra, e sustentada por palavras que ninguém podia ouvir. Os cercos, ao contrário do que se conta, não foram apenas combates, foram laboratórios do poder. Ali, os reis aprenderam que dominar corpos é fácil, mas dominar corações exige mistério. E foi esse mistério que manteve o trono de pé por séculos. O poder invisível sobreviveu, mudou de roupa, de idioma, de instrumento. Hoje ele não veste armadura, não segura espada, não carrega rosário. Mas ainda observa, ainda sussurra, ainda decide. Porque desde os tempos dos castelos, quem controla o medo, controla o mundo. Toda era termina em silêncio. E o fim dos castelos começou não com uma explosão, mas com um som novo, o eco distante de uma arma que o mundo ainda não entendia. O trovão do canhão. Durante séculos, as muralhas foram sinônimo de poder. Um castelo bem erguido era mais que uma fortaleza, era a prova física da autoridade de um senhor, o símbolo de sua linhagem e o escudo de sua fé. Mas o ferro e o fogo vieram para nivelar tudo. O que o homem ergueu com pedra e suor, a pólvora destruiu em minutos. O primeiro aviso veio ainda discreto, no século XIV. Durante o cerco de Metz, 1324, relatos falam de tubos de ferro cuspindo fogo, engenhos novos, rudes, imprevisíveis. Os soldados riram. Pareciam brinquedos perigosos, mais barulhentos que eficazes. Mas logo os risos cessaram. Em 1331, os chineses já dominavam o uso da pólvora. Em 1346, em Crécy, os ingleses testaram suas armas contra os franceses.
E quando os canhões começaram a devorar muralhas, o castelo medieval perdeu o fôlego. O cerco, que antes durava meses, agora podia acabar em dias. O tempo, o aliado tradicional dos sitiadores, se tornou irrelevante. O canhão abriu o portão da modernidade com um estrondo. E o velho mundo, o mundo das lanças e muralhas, não percebeu que estava morrendo. Mas o fim não foi apenas militar, foi espiritual. A queda das muralhas simbolizou o colapso de uma crença inteira. A de que o poder podia ser contido, cercado, protegido. Durante séculos, os nobres acreditaram que a pedra os separava da miséria. De repente, descobriram que a morte viajava mais rápido do que o medo. A pólvora apagou a fronteira entre o senhor e o servo. O século XV assistiu a esse colapso com olhos confusos. Os reis começaram a perceber que as fortalezas não bastavam. Precisavam de exércitos permanentes, de dinheiro, de impostos. O feudalismo, aquele sistema de juramentos e terras, começou a rachar. E das ruínas dos castelos nasceram os estados modernos. O rei agora precisava mais de contadores do que de cavaleiros. Os senhores feudais tentaram resistir. Reforçaram torres, engrossaram muralhas, inventaram fossos duplos. Mas a pólvora era impaciente. Em 1453, o Império Bizantino caiu com um estrondo. Constantinopla, a cidade que resistira por 1000 anos, foi aberta em 2 dias de bombardeio pelos canhões otomanos de Mehmed II. As torres ruíram como cascas ocas. A cidade santa do Oriente tombou, e com ela, o último suspiro da Idade Média. O mundo entendeu ali, entre fumaça e pó, que nada feito por mãos humanas é eterno. Com o fim dos castelos veio também o fim de um modo de viver. Os cercos que haviam moldado a cultura, a política e até a fé tornaram-se relíquias. Os cavaleiros, outrora temidos, tornaram-se obsoletos. O campo de batalha passou a ser regido por engenheiros, artífices e estrategistas. A coragem perdeu espaço para a ciência. E o heroísmo para a pólvora. Mas não foi uma transição limpa. Em toda a Europa, os velhos senhores se recusavam a aceitar. Alguns fugiram para regiões montanhosas, construindo fortalezas escondidas teimosas e inúteis. Outros se venderam aos reis, trocando honra por sobrevivência. O feudo virou província, o senhor virou funcionário e o guerreiro virou mito. O que restou das muralhas foi apenas cenário, pedra vazia, fantasma de um poder que já não existia. As pessoas começaram a olhar para os castelos com outro tipo de medo. Não mais o medo do inimigo, mas o medo do passado. Os camponeses evitavam as ruínas, acreditando que os mortos dos cercos ainda gemiam sob o chão. Poetas escreviam sobre torres malditas e reis condenados a vagar eternamente. A história se transformou em lenda, e a lenda em aviso. Todo poder que se fecha em si mesmo acaba soterrado pela própria pedra. Com o colapso dos cercos também caiu a lógica da espera. As guerras se tornaram rápidas, industriais e impessoais. O cerco, essa dança lenta entre fome e fé, deu lugar ao canhão, à explosão súbita. O homem medieval conhecia o medo que vinha devagar. O homem moderno aprendeu o medo que chega sem aviso. E talvez por isso a Idade Média, com toda sua brutalidade, ainda nos fascine. Ela exibia a morte de frente. Mas há uma ironia cruel nesse fim. Os cercos ensinaram à humanidade algo que nunca desaprendeu, que o medo é a melhor arma. Mesmo sem muralhas, mesmo sem fossos, o mundo moderno continuou a cercar. Cercar ideias, cercar povos, cercar verdades. Os muros se tornaram invisíveis, mas continuam de pé. O último eco dos cercos medievais não foi o som do canhão, foi o silêncio que veio depois. As ruínas permaneceram como feridas abertas na paisagem. E em muitos lugares camponeses ainda usavam as pedras dos castelos para construir casas. As fortalezas que um dia simbolizaram poder agora sustentavam lares humildes. Era a vingança do tempo, os pobres morando onde os reis morreram. O fim de uma era raramente vem com aviso. Mas quando veio, a Idade Média já estava cansada de esperar. Os séculos de fome, de rezas e de muralhas haviam criado uma humanidade endurecida. E o novo mundo, o mundo das armas, da pólvora e do comércio, nasceu desse cansaço. Os cercos, enfim, ensinaram o que nenhuma universidade poderia ensinar, que o poder sem piedade se destrói sozinho. Os castelos ruíram, mas seus ecos ainda falam. Em cada guerra, em cada bloqueio, em cada cidade sitiada do presente, há um fantasma medieval sussurrando: vocês aprenderam comigo. Todo o passado deixa cicatrizes, mas o da Idade Média deixou muralhas. Elas ainda estão lá, cobertas de musgo, cortadas pelo vento, como feridas antigas que se recusam a fechar. E quem anda entre essas ruínas sente que algo permanece.
o eco da fome, o cheiro da pólvora, o murmúrio dos que morreram esperando socorro que nunca veio. Os cercos, mais do que batalhas, foram espelhos. Espelhos daquilo que o ser humano é quando não resta mais nada além de sobreviver. A lição mais profunda dos cercos não está nas muralhas, está nas pessoas. Elas mostraram o quanto a civilização é frágil. Basta cortar o pão e a água, e os santos se transformam em feras. A fé, tão celebrada nos livros e catedrais, vacila quando o estômago ronca. O amor à pátria, à família, a Deus, tudo começa a se dissolver no caldeirão da fome. E o homem que construiu igrejas e torres, volta a ser o mesmo que habitava cavernas, desesperado, egoísta, violento. A história dos cercos é, portanto, a história da nossa máscara caindo. Mas há uma segunda lição mais cruel ainda, a do poder. Durante séculos, os senhores feudais acreditaram que o poder era a muralha que os separava do caos. Mas o caos não vem de fora, vem de dentro. Quando a fome entra pelas portas, os juramentos quebram, os servos se revoltam, os soldados vendem segredos, e o castelo vira prisão. Nenhum poder resiste quando o medo se torna maior que a lealdade. Os cercos ensinaram que o domínio pela força é um castelo de areia, bonito até a primeira maré. A história medieval é cheia de reis que morreram cercados pelos próprios erros. Alguns acreditavam que o povo lutaria até o fim, morreram sozinhos. Outros confiavam nos conselheiros, foram traídos. E há os que acreditavam que Deus estava ao seu lado, e descobriram, tarde demais, que Deus não escolhe lados, apenas observa. Em cada castelo arruinado há uma lição política gravada nas pedras. Nenhum trono é eterno, e toda fortaleza cai por dentro antes de cair por fora. Os cercos também nos lembram de algo que esquecemos com facilidade: a lentidão da tragédia. Hoje vivemos num mundo de explosões instantâneas, de notícias rápidas, de guerras que duram minutos. Mas o cerco era diferente. Ele matava aos poucos. Era a violência da espera, o castigo da paciência. Os sitiados não morriam de uma vez, morriam todos os dias, um pouco. E talvez seja por isso que a história moderna evita olhar para eles. É mais fácil encarar a bala do que o tempo. Entre as ruínas dos castelos há algo de familiar. O medo de perder o conforto, a desconfiança dos vizinhos, a fé usada como escudo. Nada disso desapareceu. Apenas trocamos as muralhas de pedra por muros invisíveis. Cercamos nossas casas, nossas opiniões, nossas verdades. E quando alguém tenta entrar, reagimos como os antigos senhores feudais, com desconfiança e raiva. A Idade Média, no fundo, nunca acabou. Ela apenas mudou de endereço. As lições mais ocultas dos cercos estão nas entrelinhas dos cronistas. Ali, em passagens quase apagadas, vemos lampejos de humanidade. Um soldado que divide o último pedaço de pão. Uma mulher que amamenta o filho da vizinha morta. Um padre que mente para dar esperança. Entre tanto horror, pequenos gestos de luz. O cerco paradoxalmente ensinou o que é compaixão. Porque só quando o inferno é completo o valor da bondade se torna visível. Os cercos também revelam a natureza do medo. Os sitiados temiam a fome e a morte. Os sitiadores temiam o fracasso e o esquecimento. Todos estavam prisioneiros do mesmo inimigo, o medo de perder o sentido. E quando o medo domina, o homem aceita qualquer tirania, qualquer promessa, qualquer cruzada. Essa é a herança mais perigosa da Idade Média, a de que o medo é a base mais sólida de qualquer poder. Os reis sabiam disso. Os bispos sabiam. E de certa forma, nós ainda sabemos, apenas mudamos os nomes. O cerco foi o laboratório da obediência. Lá, o povo aprendeu que é melhor calar do que morrer, melhor ajoelhar do que resistir. A igreja, o rei e o exército entenderam isso, e construíram séculos de submissão sobre essa lição. Mas o tempo também aprendeu com o sofrimento. Em meio às ruínas, nasceram novas ideias, liberdade, dignidade e direitos. Tudo que hoje chamamos de civilização nasceu da lembrança do medo. Cada pedra de castelo é uma advertência, nunca mais. E no entanto voltamos sempre ao mesmo ponto. Cercamos, dividimos, punimos. Criamos muros virtuais, econômicos, ideológicos. Trocamos catapultas por discursos, fossos por fronteiras, mas a essência é a mesma, o desejo de controlar o outro. A lição dos cercos não é apenas histórica, é psicológica. Ela nos diz que quando nos isolamos em nossas fortalezas, o cerco já começou. A Idade Média terminou, mas seu eco ainda vive. Toda vez que uma cidade é bombardeada, toda vez que um povo é cercado por fome, toda vez que um poder se protege atrás de muros, o espírito dos cercos desperta. E a história repete sua canção amarga. A humanidade não aprende, apenas muda de armas. Os cronistas modernos escrevem com câmeras e telas, mas o enredo é o mesmo. Os cercos de ontem se chamam guerras civis, bloqueios econômicos, desinformação.
E nós, como os camponeses de outrora, continuamos esperando que alguém abra os portões. Talvez a lição mais profunda seja essa: a civilização não é o oposto da barbárie, é apenas sua forma educada. E quando o cerco começa, quando o medo volta, as máscaras caem. No fundo, ainda somos os mesmos que cozinhavam couro e rezavam por um milagre. As muralhas ruíram, mas a condição humana continua cercada. Cercada por ambição, ignorância, fé cega, medo do outro. A história dos castelos é a história da nossa própria prisão. E talvez, no fim, essa seja a mensagem que as pedras murmuram aos que ainda as escutam. Vocês demoliram os muros, mas não aprenderam a viver sem eles. Imagine acordar e ouvir o som distante de tambores. Não há sol, o céu é uma massa cinzenta, pesada, que parece descer sobre o mundo. Você sai até o pátio e percebe o que todos já temiam. O inimigo chegou. Os campos ao redor estão tomados, os portões se fecham, as muralhas se enchem de arqueiros. E então, o silêncio. O cerco começou. Nos primeiros dias, a tensão é até excitante. Há esperança, coragem e fé. As freiras rezam, os soldados cantam, as crianças ainda correm pelo pátio. Mas logo o tempo começa a trabalhar contra você. Os estoques de pão diminuem. A água é racionada. A carne, salgada há semanas, começa a cheirar. E o medo se instala como uma sombra que não vai embora. E se você fosse um deles? Você aguentaria? Quando a fome aperta, o heroísmo se dissolve. Você olha para o vizinho e começa a se perguntar quanto tempo ele ainda vai durar. A fé que antes parecia luz, agora se transforma em desespero. Cada badalar do sino soa como um lembrete de que Deus ainda não respondeu. E o cheiro de morte misturado com fumaça, suor e medo, se torna parte do ar. Você respira horror. No 7º dia, as conversas mudam. Ninguém mais fala em vitória, apenas em sobrevivência. Você começa a sonhar com pão. Sonha com água. Sonha com silêncio. E acorda ouvindo gritos de alguém que tentou fugir pelos esgotos e foi pego. O castigo é público, cruel, para servir de exemplo. Mas todos assistem com olhos vazios. O sofrimento do outro já não choca, apenas confirma o inevitável. E se você fosse um deles? Quanto tempo até perder a humanidade? As mães escondem os filhos. Os soldados escondem o medo. Os nobres escondem o ouro. Cada um tenta salvar o que pode. Mas o cerco não escolhe classe nem crença. A fome nivela todos. O servo e o senhor acabam dividindo a mesma miséria, a mesma sujeira, o mesmo desespero. E quando a morte entra para todos. Você começa a entender que a glória é uma mentira. Que as histórias dos cavaleiros e heróis não mostram o cheiro da podridão, nem o som das orações interrompidas. Ninguém conta o que acontece quando o último pedaço de pão é dividido e ainda há bocas famintas. Ninguém fala do momento em que você olha para o corpo frio de um amigo e pensa, mesmo que por um segundo, no sabor da carne. E se você fosse um deles? Você rezaria? Ou apenas fecharia os olhos e aceitaria? Com o passar das semanas, o castelo se transforma num túmulo. As pedras suam umidade, os corpos apodrecem nas valas, e a fé se mistura com a loucura. Os sinos já não tocam, não há mais quem os toque. A única música é o som distante dos canhões, que parecem rir da sua resistência. Você sente o chão tremer. A cada explosão, uma pedra cede, um sonho desaba. Você se pergunta, quando será a sua vez? Mas então o portão cai. Os gritos invadem o pátio. O inimigo entra, não como homens, mas como demônios. O massacre começa e você, instintivamente, corre. Corre não para lutar, mas para se esconder. E é nesse instante que entende a verdade. Ninguém é herói quando a esperança morre. Se você fosse um deles, talvez também mentisse. Talvez também traísse. Talvez fizesse qualquer coisa para ver o sol de novo. Porque o cerco, mais do que um ato de guerra, era um teste de alma. E quase ninguém passava. Séculos depois, ainda falamos deles, os sitiados, os sitiadores, os reis, os monges, os soldados. Mas raramente perguntamos, e se fossemos nós? O que faríamos presos entre a fome e a fé? Será que ainda rezaríamos? Ou será que, como tantos antes, aprenderíamos que a sobrevivência é o mais cruel dos deuses? Talvez a pergunta certa não seja como eles viveram, mas porque nós continuamos repetindo. Ainda cercamos, ainda matamos, ainda nos dividimos. Mudamos as roupas, as armas, as palavras, mas a essência é a mesma. A cada bloqueio, a cada muro, a cada exclusão, estamos construindo novos cercos. E um dia, alguém olhará para as nossas ruínas e perguntará, como eles puderam viver assim? O cerco é eterno. Muda de forma, mas não de essência. E o inimigo muitas vezes não está do lado de fora, está dentro. Dentro da mente, dentro do coração, dentro do medo. Então, se você fosse um deles,
Se estivesse ali atrás das muralhas com a barriga vazia e o coração pesado, você ainda acreditaria na honra? Ou apenas desejaria sobreviver até o próximo amanhecer? O eco das muralhas antigas responde por nós. Um eco triste, humano, inevitável. No fim todos quebram. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!